Ô Guga, você acredita, antes de passar aqui para o Baixá, as expectativas do mercado como um todo, né? As expectativas, olhando aqui para a Bolsa mesmo, né? Você mesmo dizendo, aí, dias atrás a gente estava aí abaixo de 100 mil pontos, e toda essa expectativa em relação ao arcabouço fiscal, ninguém estava dando crédito, ninguém estava realmente apostando para valer, né? Então qualquer notícia positiva, você acredita que o mercado realmente deve ser aquele movimento de mola, né? Deve ser muito forte para cima, ou você acredita que o mercado, apesar desse arcabouço, que a gente não sabe ainda, mas o mercado pode ser um pouco mais cauteloso? Como que deve ser essa intensidade, né, na sua opinião? É que eu acho que o curto prazo, ele é muito... o curto prazo eu ainda enxergo com um pouco de pessimismo, né? Então, assim, com um pouco de cautela nesse patamar de preço, porque, pô, se as coisas resolverem piorar, eu vejo que tem espaço para o mercado querer ou não ir buscar 90 mil pontos. Não tem esse pensamento, né? Mas quando eu começo a afastar um pouquinho, né, e eu vinha falando aqui que, na minha cabeça, a gente está há 1 ano e meio em correção, né? E aí ontem, refazendo os estudos, repensando, reanalisando, na verdade, cara, a gente entrou em correção em fevereiro de 2020. Na verdade, a gente tem 3 anos de correção, né? É que, claro que o movimento ali foi tão intenso, né, que acaba, se tu for olhar o ciclo de queda, né, ele acabou sendo invertido. Né? A primeira etapa do ciclo de queda acabou tendo que fazer com que todos os grandes participantes, né, mais sofisticados, que têm, né, conhecimento e tudo mais, eles foram obrigados também a se zerar, a se movimentar. Então, esse ciclo de correção que a gente teve aqui no Brasil, ele é um pouco diferente, sim, ele é totalmente diferente, né, do que a gente estava acostumado a vivenciar. Então, os participantes mais qualificados, né, eles acabaram tendo que se movimentar, tendo que trabalhar suas posições na primeira etapa da queda, que foi em função de todo o evento que a gente teve de Covid, que foi muito, né, intenso no início. E aí a gente teve um período de alta, né, que acabou fazendo máximas históricas devido toda essa irracionalidade que a gente acabou tendo em 2020, né, então acabou fazendo novas máximas históricas. Então a gente imagina que aquele movimento que teve de máximas históricas, né, não estaria dentro do processo de correção, mas olhando um pouco mais afastado, olhando toda a problemática que a gente vive até hoje, né, porque o problema de excesso de liquidez, o problema de inflação no mundo foi em função de toda a injeção de liquidez que esteve lá. Então o problema ele foi, né, acontecendo ao longo desses últimos 3 anos. Então a gente pode sim ter terminado um grande ciclo. Né? E aí precisa fazer um exercício, né? Precisa, o que poderia acontecer para poder destravar valor e o preço começar a subir? Né? Quando tu volta atrás, vai pensar lá em 2002 até 2008, não estou comparando, né? Mas pô, como é que era a cabeça das pessoas lá em 2002? Né? Como é que era a cabeça das pessoas em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? Né? Onde é que transformou de fato o mindset e acreditou que poderíamos ter uma alta? Né? Pô, foi só lá no final, foi só lá em 2007, 2008, né? Quando começou a ficar muito próximo da questão de falar um discurso que era muito tangível, que era investment grade. Porém, quando a gente vai olhar, né, o histórico, todo mundo quer pegar, pô, o início de um movimento. Então hoje eu fico me perguntando, pô, será que a gente está no final... Será que a gente está no início do bear market? No final do bear market? Estamos nesse ciclo, né? No início do bull market, né? Pô, uma coisa que eu sei é a gente não está no início do bear market e não está nem no final do bull market. Né? A gente está, pô, ali entre meio e o fim do bear, né? Ou quem sabe já chegou no fim e está começando o bull. Então nesse momento, pô, tu tem que fazer um exercício mental e começar a enxergar, né, pô, aonde está a luz do fim do túnel. Né? Quem quiser, obviamente, né, que nesses momentos a grande maioria das cabeças, a grande maioria dos pensamentos não estão olhando e não conseguem enxergar, porque não dá para enxergar, né, aonde vai ser, o que vai estimular para o mercado poder subir. Porém, né, é o exercício que tem que se fazer. Pô, quando tu olha lá para 2006, que a bolsa subiu lá quase 100%, né, em 2006, 2006 ou 2007? Agora não recordo a data exata, mas ali naquele momento, cara, ninguém conseguia enxergar positividade. Todo mundo só conseguia enxergar o quê? Pô, coisas negativas. Era difícil de tomar risco, era difícil de tomar posição. Mas isso é o que é a beleza dos momentos. Né? Então é normal que nesses momentos a grande maioria não esteja convencida ou de acordo. Né? O cara que começa a olhar assim por esses ângulos diferentes, ele é meio que um bicho estranho dentro
dentro do todo, né? Então eu gosto de ser o bicho estranho dentro do todo, né? Eu gosto de procurar esses movimentos. Foi assim com o petróleo quando estava a $60 o barril, foi assim com a bolsa quando depois, né, quando a gente estava ali nos 70, 80 mil pontos, que eu falava dos 120, né? Quando o petróleo estava a 60 eu falava de 100. Então, quando a gente teve o segundo lockdown, que eu falava dos 130. Então eu gosto de ser o bicho estranho, gosto de procurar esses movimentos e acho que a gente tem chance aqui de se fez fundo nesses 100 mil pontos de novo, né? Não tem como ter certeza, mas pô, na pior dos cenários vai a 90, mas que a gente está muito próximo desse fim, eu acredito que está. Legal. Boechat, você também tem qual que é a sua visão sobre isso, né? Cenários menos óbvios onde realmente tem oportunidades, né? Mas como que você enxerga que esses ciclos, né? Onde nós estamos no ciclo, né, na sua opinião? Ontem eu e o Guga no nosso grupo ali, a gente divergiu ali os delírios aí dele de bolsa ir para 180 mil pontos, 170 mil pontos. Eu acho que a gente está muito longe. Eu acho que o ciclo do VHH, cara. Não, o ciclo eu acho que é totalmente diferente do que foi 2003 para 2007, né? 2003 para 2007 você tinha uma bolsa deprimida por causa da eleição de 2002, você tinha a China crescendo 10% ao ano, commodities explodindo, você tinha vindo de um governo do PSDB que foi altamente estruturante, com lei de responsabilidade fiscal, enfim, controlando o tamanho do Estado ali, o tamanho dos gastos, tinha sobra de arrecadação, né? Estava fazendo 3, 4% de superávit primário por ano. Quer dizer, o Brasil vivia realmente um momento ali, um momento diferente, que qualquer um que entrasse ali foi... Eu acho que a sorte do PT, né, no momento foi essa, né, naquele momento, foi que o Lula entrou ali e ele pegou um momento muito positivo, geral ali, né? E ele, inclusive, eu acho que o PT vive muito disso ainda até hoje, né? Dessa memória positiva que foi principalmente o primeiro mandato, né, o primeiro mandato do Lula lá em 2003 a 2006, né, final de 2006. Eu acho que ainda vive muito por causa disso. Acho que a gente não reúne as condições hoje parecidas. Eu não estou falando que a bolsa está cara, que ninguém tem que comprar a bolsa. Sim. A bolsa está descontada, os juros é muito alto, a bolsa está descontada, né, tá 100 mil pontos parece muito barato, realmente. Estamos para trás na comparação com outras bolsas do mundo todo. Mas acho que temos vários problemas para resolver. Eu não sei se a conjuntura internacional vai ajudar, acho que não vai. E não acho que o governo tenha solução, o governo brasileiro tenha soluções para mudar. Eu acho que parte muito também a proposta do arcabouço fiscal, que eu acho que é o que a gente tem que falar mais hoje aqui. A proposta do arcabouço fiscal, pelo menos até agora, o que foi divulgado, né? É uma proposta bem ruim, assim, eu não esperava nada de muito relevante. Ela passa, mas o Haddad falou algumas palavras durante o processo todo que eram muito importantes para mim. E acho que o mercado também, o negócio de ser anticíclico, né? O Brasil está bombando, guarda dinheiro para momentos de mais dificuldade, né? E não vi isso na proposta, né? A proposta você tem lá do crescimento da arrecadação, da receita, o governo só pode gastar 70% do crescimento da receita. Só que esse crescimento é estimado, né? Nós já tivemos vários anos aí, principalmente com o Manteiga, que o Manteiga superestimou o PIB para poder, no orçamento, ele poder sobrar um pouco mais de grana para gastar. Eu acho que pode acontecer o mesmo, né? Estou curioso para ver qual vai ser a previsão do PIB. Eu acho que os caras vão botar lá, o Brasil no que vem vai crescer 3%, 2,5%, e não iremos, né? E aí nós teremos uma arrecadação frustrada, porém os gastos já estarão lá. E pelo que até onde eu vi, a maior penalidade que o governo faz é que no ano que vem ele pode gastar 50% do aumento da arrecadação, que também será pré-estimada antecipadamente. Ou seja, os políticos vão querer jogar isso para cima para sobrar dinheiro para gastar e não cabe dentro do orçamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os principais gastos do governo são engessados. Salário de funcionalismo público, previdência social, salário mínimo, né? São ingestados. Uma vez que você der o aumento salarial para essas faixas todas, aí, aumentar esses gastos engessados,
voltar não volta mais. Se a gente tiver uma arrecadação frustrada, aonde o governo vai buscar dinheiro para pagar essa conta? Ele não vai buscar, em nenhum momento, nós estamos indo para o 100º dia, né, de governo, e temos já também pré-governo começar ali, várias, né, teve a aprovação da PEC do estouro, enfim, vários movimentos antes do governo assumir. Em nenhum momento a gente viu o governo falar sobre o controle de gastos, né? O controle de gastos, por exemplo, educação. Educação no Brasil já o Brasil já gasta com educação hoje, no comparação com o mundo, os maiores percentuais de PIB, né? O Brasil já está entre os países que mais gasta com educação, né? Porém, obviamente, pelos resultados obtidos, o dinheiro é mal gasto, né? Nós temos que ter meta, temos que ter resultado. Você não vê o governo falar sobre isso. Você não vê o governo falando sobre otimização de gastos, né? Otimização de gastos. Só vê o governo falar em aumento de gastos. Para aumentar gastos, obviamente, o argumento vai ter aumento de receita. Tem que aumentar a receita, não tem jeito. Se o Brasil não cresce, o aumento de receita vai ser via aumento de impostos. Então, ou imprimir dinheiro. São duas situações. Ou imprime dinheiro e tem inflação, ou aumenta os impostos e acaba aperta o setor produtivo e o setor privado. As duas coisas que podem acontecer são essas, né? E as duas são ruins, né? Vocês vão concordar comigo que as duas são ruins. Então, o governo deveria, na minha opinião, se preocupar em qualificar os gastos, né? Não simplesmente aumentar os gastos. É muito, né? Vamos gastar mais dinheiro, mas como nós vamos gastar mais dinheiro? É sabido que o Estado gasta mal, né? Gasta muito e gasta mal. Como é que nós vamos melhorar isso? Então, acho que essas perguntas não foram respondidas, pelo menos até agora, na proposta do arcabouço fiscal. Estou curioso para ver a entrevista do nosso ministro hoje, às 10h30, né? Para explicar um pouco mais sobre o arcabouço e como é que o governo enxerga isso aí para os próximos anos.